Olá, olá, coisas do canal. Estamos no 7º episódio da segunda temporada do nosso curso de Programação Orientada a Objetos na linguagem Java. Hoje nós vamos ver como criar classes. É isso, pessoal. Chegou a hora. Não deixe de ver esse episódio logo após a vinheta do canal. Olá, olá, pessoal. A sua ansiedade acabou. Nós vamos começar a criar classes aí no Visual Studio Code. Embora sejam classes muito simples, nós vamos já abrir aí a nossa IDE e começar a fazer as nossas classes, né? Bom, já falamos conceitualmente sobre Java. Vamos aprender, como eu disse, a criar as nossas classes na linguagem. Lembre que toda classe é um arquivo .java. E só para relembrar, as classes sempre são compostas de características e de comportamentos. O que isso quer dizer com relação à programação? Nós temos as características como sendo dados, ou seja, variáveis, e os comportamentos como sendo código, como sendo métodos. Então, as características dados, os comportamentos código. É isso que a gente vai fazer em termos de associação daquilo que nós vamos fazer em termos de modelagem da classe. Então, imagine que nós vamos fazer uma classe jogador. Quais são os atributos que eu vou ter em jogador? Ou seja, quais são as características que o jogador vai ter? Aí eu criei 3. Posição, altura e número da camisa. E eu tenho 3 métodos. No caso, um que eu chamei de getPosição, para que ele me retorne qual é a posição que o cara está. E tenho correr e tenho passar a bola. Você vai dizer, poxa, mas eu não escrevi código nenhum. É claro que a gente não vai escrever código nenhum agora. O que a gente está fazendo é modelando de uma forma mais conceitual. Porém, aqui, nesse ponto, eu já consigo dizer que eu tenho uma classe modelada com características e com comportamentos. Eu posso fazer o seguinte, esses atributos vão permitir que eu possa colocar dados a um determinado objeto. Lembre, né? Eu posso criar vários jogadores a partir de uma classe. Então, esse cara é um zagueiro, já que eu tenho esses atributos. Ele tem essa altura e tem esse número da camisa. Esse daqui é um atacante, tem essa altura e tem esse número da camisa. Ok? Então, só para que a gente possa ver isso lá no Visual Studio Code, vou sair daqui, vou abrir o Visual Studio Code e vou criar uma classe chamada jogador. New Class. Jogador. Então, criei a classe jogador, ok? E eu defini 3 atributos. Atributo que era a posição que ele jogava. Um atributo que era o número da camisa. Não me lembro mais. E eu tinha 2 métodos. Tinha um que se chamava getPosição. Não vamos nos preocupar com isso agora não, tá, pessoal? Com os detalhes da lógica. E tinha um outro, nós vamos falar disso no próximo episódio, que eu chamei de correr, né? Se eu não me engano. Nós vamos ver detalhes de cada um, da criação de cada um desses. O que ele está reclamando aqui? Certo. Não quero entrar em detalhes sobre isso, mas aqui eu já estou criando a classe jogador. Essa classe está modelada e já pode ser usada para criar objetos. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação, para a gente continuar vendo o que está faltando. Então eu tenho atributos, eu tenho métodos, faltou passar a bola e faltou a altura, né? E aqui eu estou dizendo que esses atributos poderão armazenar dados que são referentes aos objetos. Aqui, né, é importante que você entenda,
Tudo isso, né, os atributos fazem parte da estrutura class, ou seja, ele está, né, esses atributos estão dentro desse bloco aqui, ó, desse bloco de jogador. Então, o que isso quer dizer? Que qualquer atributo desse pode ser acessado em qualquer ponto desses métodos. Então, os atributos que são atributos da classe, veja que coisa legal, vou repetir, os atributos que são atributos da classe podem ser acessados dentro de qualquer método. Esse é um método e nós utilizamos esse dis.posição, que é esse cara aqui. E eu consegui enxergar. Lembre, existe o escopo das variáveis. Esses aqui são variáveis, só que a gente chama de atributos, mas são variáveis. E elas podem ser vistas dentro desse escopo. Dentro desse escopo eu tenho esses outros escopos, mas não tem problema nenhum. Agora, se eu criar uma variável aqui dentro, essa variável daqui dentro não é vista aqui fora. Ok? Então isso é importante que a gente entenda. Aqui eu estou dizendo que os atributos são definidos da mesma forma que definimos variáveis. Você coloca o tipo e coloca o nome. A única diferença é que temos que definir a visibilidade do atributo. E por enquanto nós vamos definir apenas como público. Mas existem outros tipos de visibilidade que você vai dar para os atributos, para que você possa se proteger um pouco, porque sendo um atributo público, qualquer um pode acessar o atributo de forma direta. Os métodos são equivalentes a procedimentos e funções nas outras linguagens, ou seja, onde eu vou ter o código. Para criar um método, eu tenho 4 coisas que eu tenho que definir: a visibilidade, o tipo de retorno, o nome do método e os parâmetros. Isso a gente chama de assinatura do método. Então, qual é a assinatura do método? É a visibilidade dele, o tipo de retorno, o nome do método e os parâmetros, como a gente pode ver nesse exemplo. Ó. Public void correr. Então, esse é a visibilidade, esse é o tipo de retorno. Quando não retorno nada, eu retorno void. Esse é o nome do método e esses são os parâmetros. Então, os parâmetros sempre são separados por vírgula e cada parâmetro tem um tipo e tem um nome. Tem um tipo e tem um nome. Então, essa é a forma como eu crio uma classe. Eu crio especificando quais são os atributos e especificando quais são os métodos. Então, dessa forma é que eu consigo fazer uma classe em Java. Só adiantando, já que você deve estar louco para poder utilizar o seu Visual Studio Code, eu posso fazer o seguinte, ó, jogador A igual a nível de jogador. Isso vai permitir criar um jogador. E eu posso, por exemplo, dizer que A.camisa recebe 10. Estou dizendo que esse cara, ele é o camisa 10. E posso dizer também que a posição dele é atacante. Atacante. Ok? Então, eu já criei um jogador, eu posso criar outro, tá? Não tem problema não. Lembra que nós tínhamos vários jogadores, é só dar um outro nome aqui. Vamos dizer que esse é o jogador B. E aí eu estou criando, vamos colocar que esse é o número 2 e esse é o lateral. Ok? Então eu consigo criar 2 objetos. Né? Claro, não estou fazendo absolutamente nada, né? Só estou dando um spoiler do que vem por aí, mas nós criamos uma classe e esses daqui são objetos daquela classe. Ok? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê um like para que a gente possa melhorar o nosso canal. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, vá lá e coloque como comentário no vídeo que eu respondo assim que puder. Grande abraço e até a próxima.